Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Eu sou o Mauro Esteves e a aula de hoje será sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós estamos aqui nos afastando um pouco do universo das lesões hipotransparentes, né? E vamos para as aulas das lesões hipertransparentes. Bom, a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença prevenível e tratável, né? A gente se afastando do fator causal, existe uma grande probabilidade de você não desenvolver a doença. Ela é tratável, no entanto, existem lesões mais tardias que são irreversíveis, né? Essa exposição a esses fatores causais leva a uma obstrução crônica do fluxo aéreo, que é o âmago da lesão. Bom, essa obstrução ao fluxo aéreo é progressiva, né? E principalmente quando você está exposto continuamente ao fator causal, que é comumente a inalação de partículas ou gases tóxicos. Primariamente, o fumo, mas nós vamos ver que outras substâncias podem causar a mesma lesão. Esse processo inflamatório pode produzir alterações de brônquios, então a gente chama de bronquite crônica, nos bronquíolos, uma bronquiolite obstrutiva, e no parênquima pulmonar, que é o enfisema pulmonar. Então vocês veem que é como se fosse uma evolução da doença. É claro que a gente vai ver que tem pacientes que desenvolvem enfisema pulmonar sem ter uma manifestação muito importante da bronquite ou da bronquiolite, ou até mesmo imaginológica. Então não é uma coisa obrigatória, mas é fácil entender que a lesão começa nos brônquios, depois vai para os bronquíolos, depois para a intimidade do parênquima pulmonar, que são os ductos alveolares e os sacos alveolares. Bom, tosse, dispneia, secreção e sibilos, esse é o quadro clínico clássico. Então, na presença de sintomas respiratórios crônicos desse tipo aí, e com a associação do hábito tabágico, o médico pneumologista sempre levanta a hipótese de doença pulmonar obstrutiva crônica, em qualquer um dos seus estágios. Quanto maior a intensidade do tabagismo, maior a tendência ao comprometimento da função pulmonar, embora isso não seja obrigatório em 100% das pessoas. Isso explica também por que tem pessoas que nunca fumaram e têm enfisema, pessoas que fumam pouco e têm enfisemas graves, pacientes que fumam a vida inteira e têm pulmão lá normalzinho. Bom, a exposição à fumaça de combustão de lenha, poeiras e à fumaça ocupacional deve ser pesquisada e pode ser encontrada. Então, tanto em pacientes fumantes quanto não fumantes. Então, a gente tem que também estar atento ao fato de que algumas pessoas que não fumam se expõem a outros fatores causais. Bom, esses são os tópicos mais importantes desse slide aí. Bem, a radiologia é um dos métodos que o pneumologista tem à sua disposição para poder confirmar ou julgar a gravidade da doença pulmonar obstrutiva crônica. E essa avaliação radiológica ela começa sempre com uma radiografia simples, uma teleradiografia do tórax, em PA e perfil, nem sempre para definir doença, porque a clínica é quase sempre conclusiva. Mas você quer pesquisar outras doenças pulmonares que podem estar associadas ou até agravando o caso, como pneumonia, pneumotórax e a neoplasia pulmonar. Ela ainda pode ser útil na identificação de bolhas, porque no momento que você define que o paciente tem bolhas, você já começa a pensar na possibilidade de fazer alguma ressecção cirúrgica e qual o benefício que esse paciente vai ter. Qual é o papel da tomografia computadorizada? Bom, até pouco tempo atrás, a tomografia computadorizada estaria indicada apenas em casos especiais. Então, você tem suspeita de bronquiectasias, ou você acha que tem aquela imagem suspeita de bolha na radiografia que você quer confirmar, ver o tamanho dela, o grau de compressão no parênquima pulmonar adjacente, quanto que sobra de pulmão viável, né? Indicação de correção cirúrgica dessas bronquiectasias ou das bolhas, programação de cirurgia redutora de volume, intervenções endobroncas, como colocação de estentes, válvulas, etc. E até aí estava tudo certinho, até o advento da tomografia computadorizada de baixa dose. Então, quando você tem à disposição tomografia de baixa dose, pode ser que a gente venha abrir mão da radiologia convencional e comece a estudar mais de perto esses doentes, principalmente na identificação precoce da neoplasia pulmonar.
Bem, então nós já vimos que isso aqui é um espectro, não necessariamente o paciente caminha por esse espectro de forma clínica ou radiológica, e a gente vai começar pela bronquite, que é a lesão mais central. Então, na bronquite, o substrato da doença é o espessamento e a inflamação da parede brônquica, né? Então, ela está assim, fica grossinha desse jeito. Então, eu sou assim, fiquei assim. E tudo bem, isso pode traduzir bronquite. No entanto, existem outras situações nas quais isso acontece. A asma também inflama e espessa a parede do brônquio. E, no entanto, o paciente não é classificado como bronquítico. E, eventualmente tem bronquiolite, mas não desenvolve enfisema por causa da asma. Pode desenvolver enfisema se ele fumar. Bronquiectasias espessam também paredes brônquicas, tornam elas irregulares. O edema infiltra o interstício peribroncovascular e a parede do brônquio fica encharcada e fica mais grossa do que o normal. E a sarcoidose, ainda que não seja um espessamento linear, seja um espessamento nodular, com nódulos de distribuição perilinfática, né? É também importante dizer que nas bronquiectasias você está vendo bronquiectasias, você não está vendo só o espessamento de parede brônquica, existem vários outros sinais. A nossa próxima aula será a bronquiectasia. O edema, você tem o edema fazendo isso, eu mostrei para vocês nas lesões fundamentais, o espessamento peribroncovascular, mas tem vidro fosco, tem consolidações centrais, tem inversão de padrão vascular, cardiomegalia, derrame pleural, tem outros dados que vão corroborar com o diagnóstico de edema. E a sarcoidose eu já falei que tem que ser multinodular. A radiologia convencional, obviamente, tem limitações. Em qualquer doença intersticial, ela tem limitações. Então, a gente vê aqui um conglomerado linear, grosseiro, com um pseudobroncograma aéreo. É um broncograma aéreo decorrente do espessamento da parede do brônquio. Aqui, uma coisa muito discreta, o que chama atenção é, de repente, o apagamento da estrutura vascular, então, tem uma indefinição vascular na intimidade da doença intersticial, ou borramento de contornos cardíacos sem que haja uma doença alveolar que possa justificar. Então, ela realmente tem as suas limitações, né? Na tomografia é muito fácil você ver o espessamento da parede brônquica. Aqui. Muitos de vocês estão falando, mas como é que ele está medindo essa parede brônquica aqui para dizer que tem espessamento? Porque, para mim, está difícil. Então, vocês vão se acostumar com o exame normal e vão ver que a essa distância da superfície pleural você não deveria estar encontrando o brônquio bem identificada a sua luz e a sua parede. Então, para isso, ele tem que estar dilatado, ou com a parede espessada, ou com a luz ocupada, tudo isso misturado. Então, aqui a gente está vendo que o que está acontecendo é o espessamento da parede brônquica. A luz está perto e não há uma dilatação do brônquio. Então, espessamento parietal brônquico. Olha essa distância da superfície pleural aqui. Você pode ver essa luz brônquica aqui, olha aqui. E aqui um exame normal, veja só até onde você vê luz brônquica. Talvez aqui eu pudesse dizer que eu estou vendo uma luzinha brônquica, mas é o máximo. E aqui a gente consegue ver uma distância menor. E nitidamente o olhômetro funciona para dizer que essa parede aqui está mais grossa do que essa aqui. A gente se acostuma com essa espessura. A bronquiolite respiratória é uma bronquiolite assintomática, é um achado incidental em fumantes, se você descobre macrófagos pigmentados nos bronquíolos respiratórios, mas não tem manifestação clínica. No momento em que ela passa a ser constritiva e dar sintomatologia, como dispneia, tosse, estertores, a prova de função respiratória já começa a ter um padrão obstrutivo, e aí você tem, então, uma inflamação e fibrose que se estende além dessa região peribronquiolar e começa a comprometer as estruturas mais distais. Então, começa a surgir um padrão bronquiolocêntrico, né? O bronquíolo é o centro da lesão e começa a se distribuir e se estender às estruturas adjacentes ao bronquíolo. Que são? Quais são as estruturas? Os ductos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares, aqueles que estão mais próximos do centro do lóbulo. A tomografia de alta resolução pode ser normal a despeito do fato de que você tenha uma prova de função respiratória alterada. Mas você pode eventualmente encontrar os nódulos centrolobulares em vidro fosco, que nós vimos que tem um confronto diagnóstico com a pneumonia de hipersensibilidade, eu vou mostrar isso, é um padrão muito semelhante. Nós temos opacidades localizadas em vidro fosco, porque essas
essas lesões centrolobulares começam a se espalhar e se coalescer. Obviamente, esses pacientes podem ter o espessamento parietal brônquio, que o paciente bronquítico já tinha. Então, na bronquiolite é possível que você encontre também sinais de bronquite. E aí o aprisionamento aéreo, porque começa a ter um mecanismo valvular que deixa o ar entrar e não deixa ele sair, o colapso expiratório daquele bronquíolo, inflamado, não sobra luz suficiente para o ar sair, e aí começa a ocorrer aprisionamento aéreo. É fácil entender, em toda doença pulmonar obstrutiva crônica a gente vai ver isso, com exceção da bronquite, que ela não costuma ter uma predileção pelas porções superiores, médias ou inferiores, ela tem uma predileção pelas regiões centrais, já que os brônquios são mais centrais mesmo, né? Mas as outras doenças, os outros espectros da mesma doença, que é a bronquiolite e o enfisema, tem uma predileção pela porção superior do pulmão. Porque a fumaça é quente, o ar quente sobe, né? As partículas são muito pequenininhas, então a doença é mais distal, e a gente compreende perfeitamente que isso vai acontecer na bronquiolite também. Existe uma fibrose incipiente basal, nós vamos ver que existe associação de fibrose com enfisema pulmonar, ainda que em regiões diferentes do tórax, nós vamos ver, mas é descrito na anatomopatologia, pelo menos é descrito uma fibrose incipiente, e a gente consegue ver aquela lesão fibrosante discreta, periférica, subpleural. E, obviamente, enfisema. Você pode ter um paciente com bronquiolite e já ter sinais de enfisema do grau mais extremo. Então, desde o grau mais precoce, que é a bronquite, até o enfisema. Podem coexistir com a bronquiolite. Então, nós já vimos esses slides, os nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco. Por que eles são centrolobulares? Eles não encostam na superfície pleural. E aí, por que eles são com atenuação em vidro fosco? Porque eles têm uma densidade inferior à do vaso. E a pneumonia de hipersensibilidade faz uma coisa semelhante. Nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco, preservação da corticalidade pleural, justa pleural. No entanto, esses pacientes aqui da bronquiolite têm uma história de tabagismo e não se sabe explicar por que o paciente de pneumonia de hipersensibilidade tem uma certa proteção. O paciente que fuma tem uma proteção contra a pneumonia de hipersensibilidade, né? Então, ela é rara em fumantes. Não é impossível de acontecer, mas é rara. E você tem a história de exposição a antígenos e tem o lavado broncoalveolar mostrando os linfócitos. Aprisionamento aéreo. Outro dado importante na bronquiolite. Eu já expliquei o mecanismo pelo qual isso ocorre. E aí surgem essas imagens preto e branco, preto e branco, preto e branco. E a primeira pergunta que as pessoas se fazem é a seguinte: por que não é o branco que está o doente aqui? Não é? O preto poderia ser o saudável e o branco o doente. Bom, eu posso medir a densidade. Se a densidade realmente de menos 400, realmente esse branco aqui não está normal, não. Mas, para isso, esse preto aqui tem que também estar com uma densidade de menos 600, até no máximo, aliás, no mínimo, né? Menos 800. Mas, sem medir a densidade, existe uma maneira de você descobrir quem é o doente aí. Eu vou mostrar para vocês. Essa é uma reconstrução 3D para mostrar como é que fica o padrão de distribuição do aprisionamento aéreo. Eu tenho esse paciente aqui que tem lá, pulmão branco e pulmão preto. Eu ainda não sei quem é o doente, quem é o saudável. Eu olho para os vasos desse paciente e vejo o seguinte: na área preta, os vasos têm o mesmo calibre e a quantidade de vasos é igual, é semelhante. Bom, vamos pensar então, se o preto fosse doente, por que ele estaria mais preto? Bom, existem duas possibilidades, ou até uma terceira, que eu vou dizer para você. A primeira é o fato daquele pulmão estar hiperinflado, que é o objetivo da aula de hoje, mostrar que ele está com aprisionamento aéreo. Aí ele espreme. O que você espera que aconteça? Ele esprema os vasos e os vasos fiquem menos calibrosos e em menor quantidade. Isso não está acontecendo aqui. Segunda possibilidade, você tem um vaso entupido, uma embolia pulmonar crônica, bem periférica, e vários territórios vasculares vão estar com sangue chegando em deficiência, vai ter uma oligoemia multirregional. Então, aonde tiver oligoemia, vai ter menos coisa para causar um brancacento no pulmão. Então, o ar vai vencer. Então, vai ficar mais preto do que o normal. O que eu espero encontrar? Vasos em menor quantidade e vasos mais finos. Isso também não está acontecendo aqui. E ainda existe uma terceira coisa que a gente vai falar mais adiante, que faz com que ocorra esse preto e branco. Mas sempre
Com a área preta, os vasos não vão estar normais igual à área branca. Então, eu já chego à conclusão aqui que nesse paciente aqui, semelhantemente, tem preto e branco, mas com vasos mais finos e com uma quantidade de vasos menor, eu já chego à conclusão que nesse primeiro paciente, este é o normal. Isso aqui que é o anormal. A densidade aqui era o parênquima estava normal. Então, por que essas áreas estão mais brancas? Bom, qual é o nome que se dá para uma opacidade que não obscurece a estrutura vascular? Vidro fosco, que é a aula que nós já demos lá no passado. E aí as causas de vidro fosco, né? Aquela quantidade toda aquela lista enorme e que a gente foi esmiuçando durante a aula para ver se a gente conseguia fechar alguns diagnósticos baseados principalmente no comportamento clínico da doença. Muito bem. Então, eu já cheguei à conclusão de que esse segundo paciente, o anormal é o preto. O branco é normal. Mas a gente tem que ser coerente. Se isso é normal, ele não pode estar com essa densidade aqui. Tem que estar com esta densidade. Então, na realidade, este paciente aqui, quando comparado com esse, ele é assim, ó. Esse aqui é realmente mais preto do que o normal e esse é o normal, igual a esse cinza que está aqui. Agora vamos falar da terceira condição que faz com que haja essa diferença de densidade e essa diferença de calibre vascular. O pulmão é muito inteligente. Então, ele percebe que não vale muito a pena ficar jogando sangue para uma área que não está havendo uma troca gasosa satisfatória. Ele desvia o sangue para uma área mais preservada. Então, além dessa aqui ser mais calibroso, ele vai ficar até mais congesto do que o normal, porque o sangue vai ser desviado para essas regiões. Então, é possível que você encontre esse pulmão aqui um pouquinho mais branco do que esse, e um vaso também um pouquinho mais gordo. Isso é uma nuance, isso aqui é uma coisa bacana para mostrar e tal, mas na prática funciona bem esse raciocínio. Preto e branco, vasos normais. O branco é o doente. Preto e branco, vasos menos calibrosos e em quantidade inferior. O preto é o anormal. É bacana saber que esse aqui não é tão cinza normal e nem os vasos são... É bacana, normal, mas isso aqui já é suficiente para você descobrir quem é o anormal. Bom, mas eu falei aqui que isso aqui pode ser ou pulmão hiperinflado ou vaso chegando menos sangue. Como é que eu diferencio os dois? Então, botei os dois pacientes aqui. Um que tem aprisionamento aéreo e o outro que tem uma oligoemia multirregional, de distribuição geográfica. Quando eu faço uma expiração, todo o pulmão murcha, todo o pulmão vai aumentar a sua densidade. Eu posso ainda continuar vendo uma discreta diferença de densidade entre o pulmão que está com oligoemia ou com o que está mais encharcadinho. Eu vou continuar vendo isso, mas não é tão evidente quanto na inspiração. Nesse é o contrário. Nesse aqui, quando fizer uma expiração, se isso aqui é aprisionamento aéreo, vai ficar assim. Então, eu vou encontrar uma área muito mais hiperinflada aqui, persistentemente hiperinflada, e essa aqui, que vai se tornar um vidro fosco por hipoexpansibilidade pulmonar, vai ficar muito mais evidente essa diferença de densidade. Entenderam? Então, preto e branco com vaso anormal, já cheguei à conclusão que o preto é o anormal. Pode ser por aprisionamento aéreo ou por oligoemia vascular. Eu faço uma expiração e eu mostro quem é um, quem é outro. Isso é tão interessante, o aprisionamento aéreo é tão interessante, que ele pode ser surpreendido exclusivamente na expiração. Isso é um ensinamento muito importante, porque o radiologista que está fazendo a câmara clara em tomografia, ele tem que estar atento à hipótese diagnóstica e à sintomatologia que o paciente apresenta. Ele tem falta de ar, tem dispneia, tem sibilância, né? Tem cansaço. Aí faz o exame. Normal, não pode ficar satisfeito. Você tem que fazer o estudo em expiração. Né? Então, está aqui o colapso traqueal, né? Tendendo a colapso traqueal. Então, mostrando um estudo de expiração razoavelmente bem executado. E aí começam a surgir as áreas de aprisionamento aéreo. O pulmão saudável consegue ficar com vidro fosco, porque conseguiu murchar, e as áreas que não conseguiram esvaziar o ar persistiram com a mesma densidade. Isso já é normal, isso já é aprisionamento aéreo. Você não precisa ter a hiperinsuflação já na inspiração, não precisa ter a atenuação em mosaico com distribuição vascular.
para poder surpreender esse aprisionamento aéreo. Você tem que fazer a expiração para poder confirmar ou para poder surpreender. Então, está aqui outro plano de corte do mesmo doente. Talvez aqui, ó, já encontre aqui vasos menos calibrosos, uma área mais preta, né? A quantidade não está dando para julgar, porque é uma área muito pequena. Quando eu faço a expiração, realmente era uma área de aprisionamento aéreo, mas olha só a quantidade de aprisionamento aéreo que surge em áreas que talvez retrospectivamente eu comece a desconfiar de que aqui já dava para falar. Porque esse vaso aqui está um pouquinho mais gordo do que esse, e realmente, retrospectivamente, dá para você falar. Mas pode passar desapercebido. Aqui ficou mais tranquilo, porque eu já estou vendo umas áreas preto e branco, e eu já estou vendo que os vasos aqui são menos calibrosos do que na área bem perfundida. Então, eu estou, na expiração, simplesmente confirmando isso e mostrando que essa aqui não é uma oligoemia de natureza vascular, é uma oligoemia por aprisionamento aéreo. Ins e ex. Ins, olha como tem já bastante áreas aqui, perceptivelmente, com oligoemia e hipotransparência. Todas elas por aprisionamento aéreo. Nenhuma delas murchou. Ins e ex. Muito bem, então vimos a bronquiolite. Agora o enfisema. Bom, o enfisema é uma irritação respiratória crônica pela agressão da inalação da substância tóxica, de lenta evolução, quase sempre causado pelo fumo. Mas a gente conhece, ó, poeira, poluentes, vapores químicos podem causar. O problema é que os vapores químicos, as poeiras, os poluentes, você tem estruturas de máscaras e tal que são eficientes na prevenção. O cigarro, o filtro está ali exclusivamente para dar menos desconforto ao fumante e ele continuar fumando cada vez mais. É só para isso que serve o filtro. E vamos combinar que a maioria dos cancerígenos estão no filtro, nas substâncias químicas que o filtro libera, não é na nicotina. Fumar cigarro sem filtro dá também enfisema e câncer. Mas o filtro é pior ainda. E ele não está ali para proteger o doente, não tá. Além de não proteger, piora a situação dele. E ainda engana o fumante, porque ele vai ter mais prazer. Eu já fumei Continental sem filtro. Cada vez que você parecia que você estava... O capeta estava entrando dentro de você. E com filtro você fuma tranquilamente. Charme. Lembra do cigarro Charme? Que tinha sabor. Né? É isso aí. Bom, os alvéolos se transformam-se em grandes sacos cheios de ar. Então, aquele aprisionamento aéreo, chega um momento que o alvéolo fica completamente distendido e começa a haver ruptura dos septos interalveolares. Então, no enfisema, esses sacos alveolares ficam cheios, dificultam o contato com ar e sangue. A gente explica por que a troca gasosa vai ficar comprometida e vai ser destruído aquele tecido por onde passavam os vasos. Consequentemente, você conclui que os septos interalveolares vão começar a se romper. Esse é o substrato anatomopatológico que permite você determinar o limite entre uma hiperinsuflação e um enfisema. É quando ocorre essa ruptura da parede alveolar. Alguns fatores hereditários podem contribuir para o aparecimento de enfisema, ainda que a distribuição deste enfisema seja um pouco diferente. Relativamente rara, a deficiência de alfa-1-antitrypsina pode indicar maior predisposição para desenvolver doença, mesmo dos não fumantes. E, nesse caso, ela se manifesta em pacientes mais jovens. A evolução dela é mais rápida, a sintomatologia também é pior. Bom, existem vários mecanismos, é um slide para aula de pneumologistas, mas que se interessam em saber, obviamente, quais são os fatores causais. Mas, para o radiologista, é importante saber que a gente identifica isso, a hiperdistensão do alvéolo, e a destruição total ou parcial desses alvéolos, com a perda de substância das paredes alvéolos, que para nós dá aquele aspecto próprio de todas as qualificações de enfisema, centrolobular, paraseptal e panlobular. E, por fim, as formações bolhosas. Então, tudo isso está ligado a essa destruição da parede alveolar. Então, qual é o limite para o radiologista entre hiperinsuflação e enfisema? Nós não vemos na radiologia convencional se esses septos interalveolares estão preservados ou estão rompidos.
eu sei que esse pulmão, no mínimo, está hiperinflado, porque ele fez uma pneumectomia ou pneumonectomia e o mediastino desviou para cá e o pulmão fez uma hiperinsuflação compensatória ou vicariante. Né? Repare como a circulação pulmonar é preservada, você consegue ver bem os vasos até a periferia, não há uma discrepância muito importante, abrupta, entre o calibre dos vasos mais centrais e os mais periféricos, a distância intervascular está preservada, eu não vejo formações bolhosas. Então, eu não tenho aqui condições de dizer que isso é um enfisema. Eu posso falar que é uma hiperinsuflação, e no caso é só isso mesmo, uma hiperinsuflação vicariante. Uma hiperinsuflação da síndrome de Swett-James-McLeod. Não há um substrato anatomopatológico aqui enfisema. Esse pulmão está mais preto porque ele retém ar, também por conta da hipoplasia arterial pulmonar, o alicilo como é menor que o outro. Né? Então, tem dois fatores aqui de aprisionamento aéreo e de doença vascular associados. Imagine o estudo em expiração aqui, vai mostrar para você, vai te induzir a achar que só tem aprisionamento aéreo. Mas esses doentes têm também hipoplasia vascular. Né? Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não tem formações de bolhas aqui na radiologia convencional. E na intimidade da tomografia computerizada, você também não vê sinais de enfisema. Aqui uma atresia brônquica, o brônquio atrésico repleto de secreção, mucoide, então uma impactação mucoide no brônquio, uma broncocele de atresia. E ele, como dedo de luva, apontando aqui para o território ao qual ele se destinava, hiperinsuflado porque o ar está conseguindo entrar, mas não está conseguindo sair. Por um mecanismo valvular, começa a existir uma hiperinsuflação que acaba até por comprimir o parênquima pulmonar saudável. Mas olha só, os vasos até estão mais fininhos, porque tem aprisionamento aéreo aqui, claro, né? Mas não tem aqui sinais, como eu vou mostrar para vocês, de enfisema centrolobular ou paraseptal, nem formações de bolhas, não há destruição do parênquima pulmonar. Os status asmáticos, com o seu espessamento inflamatório da parede brônquica, e a hiperinsuflação com uma oligoemia importante, né, difusa. E, no entanto, não tem aqui distorção parenquimatosa, não tem formações de bolhas, não tem bolhas subpleurais, não tem áreas de enfisema centrolobular. Já que esses casos aqui, você pode até aferir os sinais de hiperinsuflação. Vamos relembrá-los. Bom, primeiro, a diminuição da densidade parenquimatosa. Para mim, isso aí está normal. Está normal porque ou o técnico foi bom numa teleradiografia das antigas, ou houve uma maquiagem na estação de trabalho na radiologia digital. Porque a tendência, se você tem muito ar, é atravessar muito facilmente, o pulmão fica preto. Se você fizer aquela técnica que mostra direitinho a coluna vertebral atrás na porção alta aqui, e começa a obscurecer aqui embaixo, esse pulmão vai ficar negro. Reparem como eu não estou vendo coluna vertebral em momento algum aqui. Então, ou foi uma técnica muito bem empregada, ou foi uma radiografia que foi maquiada, compensada digitalmente. Então, acredita em mim, só esse critério aqui é suficiente para dizer que isso aqui é um pulmão mais preto do que o normal. Menos denso. Há uma discrepância abrupta de calibre entre os vasos mais centrais e os vasos periféricos. Você não tem um vaso intermediário aqui. Rapidamente ele fica afilado. E há uma pobreza vascular periférica a uma distância do subpleural muito maior do que você haveria de esperar em radiologia convencional. Diafragmas aplainados. Então, as henicúpulas aplainadas fazem com que os seios coxofrênicos fiquem pouco agudos. Esse aqui está até obtuso, os posteriores estão obtusos. Pode surgir microcardia, alargamento do espaço intercostal, horizontalização dos arcos costais. Tudo isso são sinais indiretos que mostram para você que existe uma hiperinsuflação. Esses pacientes podem estar no estágio mais avançado da doença pulmonar obstrutiva crônica e desenvolver cor pulmonar. Então, vão começar a ter hilos gordos, tronco pulmonar gordo, fazendo duplo arco aqui, o arco aórtico, o arco pulmonar muito evidente. Você vai começar a ver sinais de sobrecarga ventricular direito. O ventrículo direito começa a crescer e contactar progressivamente aqui atrás do externo. Elevação da ponta cardíaca. Quando o aumento é exclusivo do ventrículo direito, o ventrículo esquerdo é rodado para dar espaço ao ventrículo direito que está crescendo aqui na frente e empurrando o ventrículo esquerdo para o lado e para cima. Então é isso. Esses aqui são tantos sinais que eu posso até você considerar a possibilidade de enfisema. Eu não falo pulmões efizematosos, porque eu não estou vendo aqui
Eu não consigo ver o que a tomografia mostra, que é o enfisema centrolobular paraseptal. Eu não vejo aquelas bolinhas que eu vou mostrar para vocês. E eu não estou vendo nenhuma bolha grande o suficiente para que eu fale, não, tem bolha, não, isso aí é enfisema mesmo. No entanto, tem um outro critério muito interessante, que é o alargamento do espaço retroexternal persistente à expiração. Isso aqui foi muito bem descrito, e isso acontece quase que exclusivamente no paciente enfisematoso. No paciente que tem uma hiperinsuflação por qualquer motivo, se você fizer uma expiração, esse espaço aqui vai diminuir de tamanho e vai aumentar a densidade. E no enfisematoso isso não acontece. Bem legal isso, né? Então, se eu vir bolhas, eu agora não tenho dúvida. Esse paciente tem enfisema. Pelo menos ele tem enfisema bolhoso, né? Que a gente vai ver a classificação daqui a pouco. Falando em classificação, existe um enfisema que começa bem junto ao bronquíolo. O bronquíolo é o âmago da lesão e começa a se distribuir aos ductos respiratórios e ductos alveolares mais próximos. Então, os alvéolos que vão sofrer com enfisema mais precocemente são aqueles que estão grudadinhos ali, ou bem próximos, pelo menos, à estrutura centrolobular. Ele já está se adiantando aqui, mostrando que o enfisema centrolobular pode se tornar panlobular. Nós vamos ver daqui a pouco isso. No enfisema paraseptal, ele gosta de ter a doença mais na periferia. A doença é mais distal, não é bronquiolar, ela é do lado dos ductos respiratórios. E aí você começa a ter uma distensão dos alvéolos mais periféricos, mais junto aos septos conjuntivos. O interessante aqui é que esses alvéolos aqui, eles começam a se confluir também, da mesma maneira que confluem aqui, mas isso acontece muito rapidamente nos alvéolos cujos lóbulos estão muito agregados à superfície pleural. E aí acredita-se que a pressão negativa do espaço pleural contribua para que esse lóbulo aqui rapidamente se transforme em panlobular, esse também rompe o septo e começa a haver confluência desses enfisemas panlobulares e você surge, então, grandes formações bolhosas subpleurais. Então, ainda que você pudesse ver distensão desses saquinhos alveolares na periferia dos lóbulos, dando aqui fica um queijo suíço bem fácil de ver, o branco e o preto. Aqui seriam várias bolinhas pretas, muito pequenininhas, muito difícil de você surpreender isso. Então, o que você vê é justamente esse estágio mais avançado, que é a confluência dessas imagens e a distensão e ruptura dos septos e formação de bolhas. Então, são as bolhas subpleurais que são bem perceptíveis, mas do ponto de vista anatomopatológico, é isso aqui que acontece. E o panlobular, fácil de entender. Nós vamos ver que existem pacientes que têm enfisema panlobular. Eles não tiveram esse enfisema centrolobular que se transformou em panlobular. Então, ele não se transformou em panlobular. É um padrão panlobular no enfisema centrolobular. É assim que a gente descreve. Então, enfisema centrolobular difuso, mais exuberante nos lobos superiores, onde há imagens de enfisema panlobular. Imagina, ele não tem a doença do enfisema panlobular primário. A distribuição é até diferente. Tá? O paraseptal, já expliquei, eles podem se tornar panlobulares, mas eles rapidamente se manifestam pelas bolhas subpleurais. Então, centrobular paraseptal panacinar, ou panacinar. Então, você tem aqui, no enfisema centrolobular, uma dilatação seletiva com confluência dos elementos centrais do ácido, principalmente os bronquíolos respiratórios e os alvéolos que estão ali agregados àqueles bronquíolos respiratórios. Então, é esse padrão aqui que a gente espera encontrar, e a imagem é essa aqui. Quem disse que isso aqui dá para ver na radiologia convencional? Não dá para ver. Né? Essa imagem é muito bonita, nós vamos ver ela ampliada logo mais, que a gente vai conseguir ver as estruturas centrolobulares mergulhadas nas áreas de hiperinsuflação, que eu estou chamando de hiperinsuflação por quê? Todo enfisema é uma hiperinsuflação. Nem toda hiperinsuflação é um enfisema. Mas eu posso dizer que isso aqui é uma hiperinsuflação. Só que mais do que isso, esse sinal é clássico de um enfisema centrolobular. Então, eu posso falar que isso aí é enfisema. Eu não estou enxergando aqui a parede do alvéolo roto, mas eu sei que é isso que está acontecendo. No enfisema paraseptal, só ocorre naqueles ácidos que estão delimitados pelo tecido conjuntivo. Então, são os septos periféricos, as pleuras, bainhas de tecido conjuntivo, peribroncovascular. Então, eles são mais na periferia.
ele já se adiantou aqui para mostrar que existe a possibilidade de associação de efizema centro-lobular com paraseptal. Nós vamos mostrar isso mais adiante. E aí, a gente não consegue ver os saquinhos alveolares hiperdistendidos na periferia desse lóbulo aqui. Ó, essa é uma estrutura centro-lobular. Então, aqui é outro lóbulo pulmonar. Olha como rapidamente confluiu e formou essas pequenas bolhas. Eu só posso chamar de bolha quando for 1 centímetro. Eu vou chamar de pequenas bolhas para ficar compreensível para vocês, né? Porque bolha mesmo é só a partir de 1 centímetro. Então, pequena bolha seria 1 centímetro. Eu falo pequenina bolha, menor do que 1 centímetro, mas isso aqui, do ponto de vista anatopatológico, é isso que está acontecendo. O substrato é idêntico ao da bolha. Só que, do ponto de vista imaginológico, a gente considera a partir de 1 centímetro. Então, a gente vê são essas imagens hipertransparentes de aspecto bolhoso junto à superfície pleural. Tá? Que rapidamente se confluem e formam verdadeiras bolhas. Então, aqui já rompeu septo, não interalveolar, rompeu septo interlobular. Vocês imaginem como é que é a troca gasosa aqui? Zero. Não tem troca gasosa. E o Pansenar acomete globalmente os ácidos com dilatação e destruição dos alvéolos. E o padrão é esse aqui. Você consegue ainda ver a parede desses lóbulos pulmonares, então não existe aqui ruptura com formação de bolhas. Tudo isso aqui é um enfisema de todo o lóbulo. Tá? Enfisema centrobular, então a gente já viu essa frase, vamos acrescentar outras coisas. O processo tende a ser mais acentuado nos terços superiores, claro, já discutimos isso. Então, e nas porções superiores dos lóbulos inferiores também. Pode ocorrer confluência das lesões, mas raramente produz bolhas. É interessante isso, né? O enfisema centrobular ele se transforma em panlobular, mas ele não necessariamente forma bolha. Mas existem condições que isso ocorre também, claro. Está fortemente associado ao tabagismo e à bronquite crônica com predomínio no sexo masculino. Nós vamos discutir isso também mais tarde. Então, é muito bonita a imagem, esse queijo suíço. A gente vê bem aqui o centro do lóbulo ao redor do bronquíolo e da arteriola, centro lobular, e o resto do lóbulo pulmonar com os sacos alveolares razoavelmente preservados. Então, é esse queijo suíço, né, que não tem parede. Nós vamos fazer uma diferenciação disso mais tarde com cistos pulmonares. Né? E o conteúdo do cisto pulmonar, que é absolutamente preto, ele empurra os vasos para a periferia. Aqui os vasos ainda estão na intimidade da região centrobular. Isso aqui pode desaparecer. Porque quanto mais emperiferado esses alvéolos centrolobulares, eles espremem de tal forma o vaso centrolobular que você não vai mais enxergá-lo. Então, não é obrigatório você encontrar a estrutura centrolobular. Mas se encontrou, não é cisto. Isso eu posso lhe garantir. Aí, se não encontrou, e você fala, então pode ser cisto? Olha, vê se tem parede, vê a distribuição, vê se são esféricos, vê se são anárquicos. A gente tem uma aula de doenças císticas, nós vamos ver. Depois da aula de bronquiectasia, nós vamos falar sobre doenças císticas. Então, está aqui, olha, enfisema centrolobular, olha aqui ao redor do vaso centrolobular, enfisema centrolobular. Opa! Cisto pulmonar. Está aqui para a gente ver a diferença bem. Tem parede, não tem conteúdo no interior, tá vendo? Cisto pulmonar. Não, mas vem cá, você falou que não faz bolha, isso aqui são umas bolhas já? Não, isso aqui é porque esse doente tem a coexistência de enfisema paraseptal, que nós já aprendemos a identificar, com o centro lobular, o que é muito comum. Reparem só por esse slide aqui, que a gente já começa a montar uma imagem coronal e sagital desse pulmão e já consegue perceber que a doença é muito mais exuberante nas porções superiores e que as porções basais começam a ficarem raras, essas imagens de enfisema. E é exatamente isso que as reconstruções nos permitem dizer. Se eu construir aqui uma cissura oblíqua, a gente vai ver aqui a porção apical aqui do lobo inferior, que é o segmento apical, e as porções mais altas do lobo superior. Você vê que o segmento lingular tem pouquíssima lesão. É assim mesmo que funciona. Então está aí uma reconstrução bonita, mostrando a predominância, não importa se é paraseptal ou centrolobular ou ambas, o predomínio nas porções superiores. Muito bem, nós já vimos então que o enfisema centrolobular ele pode acabar por comprometer todo o lóbulo pulmonar e se transformar no enfisema panlobular. Né?
Então, está aqui um enfisema panlobular a partir de um enfisema centrolobular. Esse não tem paraseptal, eu não estou vendo nenhuma imagem de enfisema paraseptal. Então, são várias áreas de enfisema centrolobular, muitas delas se tornando panlobular. Então, não é um enfisema panlobular, é um padrão panlobular do enfisema centrolobular. Olha só que bonito. Bonito o slide, né? Imagina a troca gasosa aí, como é que não deve estar ruim. Vocês reparem que a gente ainda consegue ver vênulas ao redor, né? Nos septos interlobulares. E cadê a estrutura centrolobular? Está praticamente inexistente. Alguns septos aqui, ó, a gente consegue enxergar na intimidade desses enfisemas panlobulares. Está vendo aqui como está bonito? Então, o que a gente consegue ver de vaso aqui, no máximo, às vezes, são vênulas, né? Que estão na periferia. Olha isso aí. Impressionante, né? Apesar de ser um centro lobular exuberante, com comportamento panlobular, com padrão panlobular, não há ainda ruptura interlobular para se formar bolhas aqui. Mas eu quero crer que se eu medir isso daqui vai dar mais de 1 centímetro. Né? Então está aqui a diferença do cisto com sua parede, seu conteúdo absolutamente homogêneo, empurrando as estruturas vasculares ao redor, e a estrutura centrolobular perceptível no enfisema centrolobular, que não tem parede delimitante. Esse paciente tem esse cisto e ele tem uma área de enfisema, sem parede e com um conteúdo centrolobular. Se eu não estivesse vendo esse conteúdo centrolobular, eu vou concordar com vocês que quando o cisto é muito pequeno, a sua parede também é tão fina que é possível que você não consiga enxergá-la. E isso é verdade, é verdade. Mas aqui, por sorte, a gente está vendo a estrutura. Então, eu tenho certeza que isso não pode ser cisto. O paraseptal, a gente já viu isso, né? Mas vamos acrescentar mais coisas. O processo tende a ser mais acentuado nos seios superiores, nos lobos superiores e inferiores. Isso é a mesma coisa que acontece no centro lobular. Os espaços aéreos no enfisema paraseptal frequentemente se tornam confluentes e desenvolvem bolhas que podem ser grandes. Também já vimos que isso acontece. A obstrução da via aérea e o distúrbio respiratório são frequentemente menores no enfisema paraseptal, apesar dessas bolhas. As bolhas são assustadoras, mas, por incrível que pareça, a obstrução da via aérea é menor no enfisema paraseptal. A questão toda dessas bolhas não é a obstrução, já expliquei, é a pressão negativa do espaço pleural e outras condições físicas e outras teorias que explicam por que isso acontece. Então, ele rapidamente se transforma em panlobular e bolhoso. Tá? Mas olha aqui na periferia dos lóbulos, aqui a estrutura centrolobular, bronquíolo, olha na periferia como tem enfisema. Tá vendo? Olha aí, enfisema na periferia, junto ao septo interlobular aqui. Então, ela é bem periférica no lóbulo, mas isso aqui a gente não consegue ver bem na tomografia computadorizada. Isso aqui a gente consegue ver bem. Tá aqui. Olha como eles vão se confluindo à medida que vão se aproximando da superfície pleural e vão se tornando panlobulares e depois vai surgir bolha aqui nesse pedaço aqui. Então, o padrão é esse aqui, ó, esse enfileiramento de bolinhas paraseptais. Tá vendo? É isso aí. E a coexistência com enfisema centrolobular. Pode acontecer. Nesse paciente aqui, tá, eu estou vendo. Estou procurando nos outros, não, talvez aqui, sei lá. Mas esse aqui está bem evidente. Olha como eles se confluem, se transformam em bolhas subpleurais. E reparem que quanto mais, por mais que seja agressivo, eu aqui dá a impressão de que eu estou empilhando as lesões. Na realidade, isso aqui é uma cúpula. Então, eu estou pegando a bolha daqui que está grudada nessa pleura e a bolha que está grudada na pleura de cima fica uma do lado da outra. Então, dá a impressão de que elas estão empilhando. Tomem cuidado com isso no ápice e tomem cuidado com isso quando vocês estão tangenciando uma cissura. Você faz um corte bem tangenciando a cissura horizontal. Aí você tem bolha aqui, bolha aqui, bolha aqui, bolha aqui. Quando você faz o corte e olha assim, você vai ver várias bolhas empilhadas com a pleura parietal aqui. Aí você vai dizer, como é que pode? O Mauro me ensinou que o enfisema paraseptal não fica empilhando lesão e eu estou vendo... Você pode ver que logo depois vai aparecer a imagem da cissura. Tá? Então, tome cuidado com essas duas armadilhas. Como aqui, ó. Como aqui está acontecendo. Né? Então, se você, na cissura horizontal, isso vai aparecer facilmente. Por que eu estou chamando a atenção no fato de que, por mais grave que seja a doença, ela não empilha, ela faz só uma camada de lesão? Porque quando empilhar, você tem que pensar na imagem de favelamento. Não pode confundir uma com a outra.
Uma outra coisa que a gente sabe é o seguinte, ainda que as imagens de favelamento podem ocorrer nos lobos superiores, elas sempre irão predominar, com exceção na sarcoidose, que faz maciços fibróticos com a imagem de favelamento de permeio lá na porção superior. Lesão actínica, que normalmente é o mediastino alto que está sendo ou parte da mama, então faz as lesões actínicas são mais comuns lá em cima, respeitando a área irradiada. Porque os outros padrões de pneumonia intersticial usual, as imagens de favelamento vão ser sempre mais exuberantes na porção basal e posterior, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, está aqui, isso tudo aqui é favelamento. Ninguém pode confundir isso aí com enfisema paraseptal. Ainda que haja doença bronca, né? Bronquiloectasia de tração, em função da fibrose. Então, está aí a distribuição. Repare que tem lesão no lobo superior, mas é nítida a predominância da porção basal e posterior. E aí a gente tem que lembrar novamente que existe a coexistência de enfisema com fibrose pulmonar, ainda que sejam em áreas distintas do pulmão. Nós vamos falar mais adiante. Bom, eu falei que o tabagismo era mais comum em homem, consequentemente, enfisema é mais comum em homem. Um dos poderes adquiridos pelas mulheres com a igualdade dos sexos foi o direito de fumar, infelizmente. Então, elas rapidamente aderiram, quando deixou de ser vulgar a mulher fumar, elas rapidamente começaram a fazer parte das estatísticas do enfisema, da bronquite e do câncer de pulmão. Mas uma coisa para se tirar o chapéu em relação às mulheres é que quando começaram a existir as campanhas educativas, como essas aqui, apoiadas pelo Ziraldo, elas rapidamente também diminuíram o seu hábito de tabaco. Ainda tem muita mulher que fuma, mas elas realmente foram as que mais aderiram. E a proposta não era direcionada às mulheres, era também direcionada aos homens. Nem por isso os homens abandonaram com a mesma ferocidade com a qual as mulheres abandonaram o hábito tabágico. Muito bem, isso é uma chave para a gente falar do pancinar, porque a gente já tem a noção de que o pancinar pode acontecer em fumante, mas não tem uma relação direta necessariamente com o fumante, com o tabagismo. Então, a gente sabe que é um pancinar que acomete globalmente os ácidos, já vimos essa linha aqui de slide. Vamos acrescentar mais coisas. As características que usualmente diferenciam os alvéolos dos ductos alveolares vão perder. Você não vai saber mais o que é um ducto alveolar e o que é um saco alveolar. Eles vão se tornar tudo uma coisa só. Então, isso aumenta a comunicação entre uma estrutura lobular, alveolar e as outras. Porque os poros de Kohn vão aumentar de calibre também. Então, vai ficar francamente fácil a distribuição a alvéolos adjacentes. Por isso que ela rapidamente se transforma em pan-lobular. Não sobra nenhum alvéolo para contar a história. Todos os alvéolos vão ficar doentes. Tá? Então, há uma simplificação da arquitetura. Você olha, não tem muita coisa para ver no parênquima pulmonar. Com a destruição progressiva, tudo que finalmente resta são umas finas bandas de tecido cercando vasos sanguíneos fininhos e afastados uns dos outros. É o tipo de enfisema mais disseminado e grave. E vai ter mais repercussão clínica. Claro, né? O lóbulo todo doente. E como ela pode ser disseminada, ela pode ter uma predominância basal, como a gente vai ver. Aqui nessa linha a gente já está falando. Mas ela é comumente difusa, né? Então, a distribuição é predominantemente nos terços inferiores. Deficiência de alfa-1 antitrypsina e síndrome de Swing-James-McLeod em casos de enfisema e em casos de enfisema. E apesar de ser considerado um enfisema de não fumantes, também ocorre induzido pelo tabagismo. Tá? Geralmente em associação. Mas aqui é uma forçação de barra. É aquele padrão panlobular do enfisema centrolobular. Tá? Então é isso aí, olha. Não sobra muito lugar para o vaso caminhar, a gente não vê mais estrutura centrolobular, ruptura interalveolar. E há uma simplificação do parênquima pulmonar na intimidade do enfisema panlobular. Aqui é mais discreto, não tão intenso, né? Mas aqui a gente não tem nada. Não vê nada, quase vaso aqui. Olha isso. Esse aqui é o padrão. Lembra muito uma hiperinsuflação, né? Isso aí. Vou botar esse caso aqui só porque ele é muito ilustrativo. Já concluímos o quê? Qual é o tipo de enfisema que esse paciente tem? Só pelo ápice. Todo mundo concluiu? Paraseptal?
Então, enfisema paraseptal com as pequenas formações bolhosas subpleurais. Aqui também. Opa, aqui está aparecendo uma outra imagem. Vamos ver o que é isso aqui no próximo corte. Mas não parece estar grudado na pleura. Ah, realmente, isso aqui é uma área de enfisema centrolobular. Então, ele tem enfisema paraseptal, como a gente já viu nos cortes mais altos, e já começa a ter enfisema centrolobular também. Agora ficou bem evidente o centrolobular. E eu estou vendo aqui, ó, eu esqueci de mostrar para vocês que a margem pleural não importa onde tem a pleura. Pode ser na parietal marginal, pode ser cissural e na mediastinal também. Né? Então, essas bolinhas subpleurais justamediastinais do enfisema paraseptal e centrolobular, centrolobular. Centrolobular, paraseptal. E aí eu já começo a ficar desconfiado que eu estou vendo muito brônquio aqui perto da superfície pleural. Então, talvez exista bronquite nesse paciente também. Paraseptal, centrolobular, padrão panlobular do centrolobular. Agora não teve o enfisema bolhoso. Né? E olha a parede do brônquio. Vocês vão se acostumar tanto com o normal que vocês vão bater o olho, eu juro para vocês que vocês vão ser capazes de dizer que essa parede do brônquio está dilatada. Sabe ventrículo supratentorial, que você tem a medida da distância interventricular para você, né? O terceiro ventrículo tem tamanho. O quarto ventrículo tem tamanho. O olhômetro funciona muito bem. Funciona muito bem. Aqui também. Podem acreditar em mim. Aqui, ó. Parede brônquio espessada. Vai ficar mais evidente na porção basal aqui mais central, olha. Olha isso. Então, esse paciente tem enfisema paraseptal, enfisema centrolobular, espessamento de paredes brônquias, cisto pulmonar. Cisto pulmonar. Então, isso aqui não é. Então, esses pacientes podem ter várias coisas para você descrever na tomografia. Fiquem atentos para isso. Nada impede que um paciente enfisematoso tenha estiocitose de células de Langerhans com cistos anárquicos. Nada impede que uma paciente que tenha linfangiolibematose venha a desenvolver enfisema porque fuma. Entendeu? Então, as doenças císticas podem coexistir, pneumonia linfocítica. Tá? Então, fiquem atentos aos cistos também. Tá? E o espessamento de paredes brônquias aqui está muito bonito de se ver. Olha isso. Bacana, né? Muito bem. Vamos falar um pouco de volumetria pulmonar com densidade variada para quantificação de enfisema. Primeiro parênteses importante. Prova de função respiratória e cintigrafia pulmonar já resolve o problema. Você já consegue quantificar o enfisema e fazer controle desse enfisema. Tá? Mas esse aqui é um recurso a mais. Você não tem cintigrafia na sua cidade. É um recurso a mais você quantificar o enfisema. Você manda o computador fazer uma aquisição volumétrica, você fez uma aquisição volumétrica, ele manda o computador reconstruir um modelo 3D do pulmão, todo o pulmão saudável, doente porque tem vidro fosco ou consolidação, até o hiperinsuflado, até o enfisematoso. Então, você pega desde menos 300 até menos 1000. Pega tudo, tudo. Eu não estou interessado no vidro fosco, na pneumonia, eu quero saber quanto de enfisema tem. Bom, a primeira coisa que eu tenho que definir, qual é o ponto de corte para eu dizer que a partir daquele densidade negativa passa a ser enfisema? É menos de 900? Você leu o trabalho que falava isso e você concordou com o trabalho, você utiliza isso na sua prática clínica? Excelente. Você leu o que fala que é menos de 950, achou que é mais justificável esse limite? Você quer usar esse limite nos seus pacientes? Perfeito. Menos 1000, todo mundo concorda. Menos 850 é uma minoria que eu conheço que ainda acha que a partir de menos 850 ele quer assustar o doente, provavelmente, dizer, olha, isso aqui já tem tantos por cento do seu pulmão que eu fizer, e ele quer que eu mande para ele menos 850. Eu, como não sei, às vezes, para quem eu estou mandando, eu não mando só de menos 900 para baixo. Eu faço uma regra de 3 aqui, se isso aqui está para 100, assim como isso aqui está para X, isso vai dar, sei lá, quantos por cento? 20%? E aí eu vou dizer, tem 20%. Não, mas eu não considero menos 900, eu considero menos 850, eu considero menos 950.
Então, você tem que saber que você pode mandar ele reconstruir com menos 600, com menos 700, menos 800, menos 900, menos 1000 e intermediários, menos 950. Então, eu mando para ele de menos 850 até menos 1000. Ele decide o que é enfisema. Eu falo, tantos por cento do parencomponato tem densidade inferior a tanto, tantos por cento tem densidade, e cada um usa o seu critério para enfisema. Tá certo? Tipos especiais de enfisema, situações especiais e comorbidades. A aula está ficando longa, mas a vantagem de aula gravada no canal do YouTube é que você pode dar uma pausa aqui agora e dizer, bom, chega, já estou cansado, vou parar por aqui. Isso numa aula de congresso ficaria muito, muito longo mesmo, né? Mas vamos em frente. Vamos esgotar o assunto. Enfisema bolhoso. Então, nós já vimos que o enfisema bolhoso, ainda que possa ocorrer no enfisema centro-lobular, ele é muito mais comumente relacionado ao enfisema paraseptal, porque ele vai rompendo, rapidamente ele se transforma em panlobular junto à superfície pleural, aquela pressão negativa continua agindo sobre esses alvéolos, esses lóbulos globalmente distendidos, que vão se rompendo e formando as bolhas. É muito mais fácil você encontrar enfisema paraseptal levando a bolha. O limite é 1 centímetro, como eu já falei para vocês. Né? Então, não precisa medir todo, basta ter uma, por exemplo, tem bolha, formações bolhosas na porção apical. Olha que coisa impressionante isso aí. Né? Enfisema bolhoso na essência da palavra. Então, está aqui o enfisema centrolobular que se tornou panlobular, mas com integridade ainda das paredes interlobulares. Então, a gente não chama isso aqui de bolha, não. Tá? É um padrão panlobular no enfisema centrolobular. Bom, se o enfisema é mais comum nos lobos superiores, o centrolobular e o paraseptal principalmente, que é o que está mais relacionado à bolha, as bolhas vão ser também maiores nos lobos superiores. Esqueceram de contar isso para esse paciente aqui, que faz bolha aqui embaixo, faz bolha quase no pulmão inteiro. Eu já tive um caso de paciente que tinha bolha só no lobo inferior. As bolhas aqui estão meio que espalhadas, mas as mais volumosas estão na porção basal. Então, tem gente que gosta de contrariar a medicina. Olha esse caso aqui, de um slide antiquíssimo, de um tomógrafo monoslice. Não tem bolha nenhuma no lobo superior, só tem quase o lobo inferior todo aqui, um pouco da língula, a língula toda envolvida. Pelo contrário, o segmento apical do lobo inferior está preservado. Vai entender como é que esse paciente fez bolha aí embaixo, né? E aqui do outro lado também. Bom, isso aqui, todo mundo reconhece isso na radiologia pediátrica como um enfisema lobar congênito, que pode ser bilobar, e que tem um nome impróprio. Né? Ele é uma hiperinsuflação de um ou mais lobos pulmonares na ausência de uma obstrução broncoextrínseca. Tem alguns mecanismos que são propostos para a produção dessa hiperinsuflação, mas, como o próprio nome diz, é uma hiperinsuflação. Não há uma destruição parenquimatosa que justifique o laudo anatomopatológico e, consequentemente, radiológico de enfisema. Então, eu não sei se vocês sabem, para quem não gostava de patologia na faculdade, eu tenho uma péssima notícia para vocês. O radiologista é um patologista. E a gente utiliza meios físicos especiais, como radiação X, ultrassonora, gama, magnética, para estudar macroscopia e, no caso da tomografia de alta resolução, a gente está quase se aproximando da microscopia. Né? E a gente, então, tem que estar sempre a favor dos patologistas. Tem umas coisas que a gente briga com eles, né? Vocês vão ver na aula de bronquiectasias que a definição deles é bronco irreversivelmente dilatado. Claro, eles só vêm no morto ou numa peça cirúrgica. Mas a gente vê bronquiectasia que se faz e se desfaz na intimidade de uma pneumonia, paciente que vai lá para a Bolívia, volta, o bronco volta ao normal. Entendeu? Então, nós não vemos só bronquiectasias em situações permanentes. Então, há uns conflitos com os patologistas, mas, de modo geral, nós somos... porque nós somos patologistas apoiados em fisiologia. Né? A gente vê a dinâmica da vida. A gente pode fazer ins e expiração, eu posso fazer filme, eu faço cine-anjo. Eu estou vendo as coisas funcionarem. Né? Vamos em frente. Então, é um padrão repetitivo. Né? O desvio contralateral do mediastino.
E, além da carência de troca gasosa aqui, que fica prejudicada, começa a comprimir o pulmão contralateral, que é também um outro fator que predispõe à sintomatologia. Tá? Tá vendo como tem uma integridade? Não tem nem padrão centrolobular, nem panlobular, nem paraseptal, e não é um panlobular também. Ainda que os vasos sejam fininhos, a distância entre eles está boa, não há uma desorganização do parênquima pulmonar aqui. Enfisema paracicatricial. No enfisema paracicatricial, você tem uma área de agressão ao parênquima pulmonar. Algumas dessas áreas vai haver uma transformação dos macrófagos em fibroblastos, né? E que vai induzir a fibrose. E nem todos. Então, a fibrose vai acontecer aqui, acolá, acolá. Os outros alvéolos ao redor vão hiperinsuflar para compensar aquela retração fibrótica. Só que eles não estão doentes também, então eles estavam doentes, eles só não fizeram fibrose. Então, quando eles fazem hiperinsuflação, é uma hiperinsuflação desorganizada que culmina na ruptura de paredes alveolares e, às vezes, até de septos interlobulares. Não existe lóbulo pulmonar desse tamanho. Então, isso aqui, a gente tem vários lóbulos aqui acometidos simultaneamente, com ruptura da parede interlobular. Então, é um enfisema paracicatricial. Não acontece só na tuberculose, na histoplasmose também pode acontecer, na silicose, nos fascículos fibróticos adjacentes a eles começam a surgir áreas de hiperinsuflação ou até mesmo de enfisema paracicatricial. Na paracoccidioidomicose, o Domênico diz que se você não achar enfisema paracicatricial na fase avançada da paracoccidioidomicose, é porque você não procurou direito, ou então seu diagnóstico está errado. Né? Então, Domênico Capone. Então, aqui as áreas de enfisema, para não contradizer o meu amigo, né, a quem muito admiro. Bom, outros aspectos interessantes do enfisema. Outro dia mandaram para mim um caso de Covid e disseram que estavam assustadíssimos, porque eles tinham uma tomografia prévia, ele tinha lá um enfisema centrolobular nos lobos superiores, o resto do pulmão normal, entre aspas. E na área do Covid, que é mais comumente na porção basal dos pulmões, aquele vidro fosco, fez um aspecto moteado igual a esse. Eles queriam saber o que é aquilo. Ele estava fazendo uma pneumonia necrotizante na intimidade do Covid, eles teriam que fazer antibiótico-terapia de lábios perto. O que estava acontecendo ali? Então, ainda que você não enxergue o enfisema centrolobular no pulmão, ele pode existir. E quando você faz a pneumonia, o exudato purulento, ele vai ocupar os alvéolos menos doentes, ou mais saudáveis, não cabe aqui, menos doentes, né? Razoavelmente preservados. E aí, então, começa a surgir essas áreas em que o pus se recusa a entrar, não consegue entrar na realidade. Outros conseguem entrar e falecer, formar uma franca pneumonia, uma consolidação. Né? Então, aqui, olha como aqui no pulmão razoavelmente preservado pela pneumonia, como você vê que tem enfisema junto à superfície pleural, então, pelo menos paraseptal ele tem. Fácil de ver. Né? Então, isso aqui é uma pneumonia na intimidade de um pulmão enfisematoso centrolobular. Olha como é que fica. Tudo bem, esse paciente estava evoluindo já com abscesso pulmonar, já tinha uma pneumonia supurativa mesmo. Mas esse aspecto moteado é muito causado por esse enfisema que a gente está vendo aqui no pulmão contralateral. Então, são sacos alveolares, não é que o pus se recuse a entrar. Ele entra, mas entra só aqui. Então, por isso que fica com umas imagens maiores, outras menores, umas mais ocupadas, outras menos ocupadas. É assim que fica a pneumonia no enfisematoso. É uma coisa feia de se ver, mas é justificável. Olha como o MINIP valoriza os pixels de menor intensidade, né, de densidade, então, mínimo intensity projection. Então, você tem aqui um aspecto moteado muito fácil de se ver, né? Então, agora você entende por que a pneumonia aqui tem esse aspecto também. Já falei em slides anteriores, vamos frisar aqui a associação da fibrose com enfisema, foi recentemente discutido isso aí, e ocorre em pacientes de 50 a 70 anos, são comumente fumantes, né? Claro, né? Para ter o enfisema. A fibrose é comumente dos lobos inferiores, enquanto que o enfisema é nos superiores. Então, isso aí já ajuda a gente a não ter aquela confusão do que é favelamento, o que é enfisema paraseptal. Não é essa a questão. O que é enfisema paraseptal e o que é favelamento. A questão não é essa, né? A espirometria de volumetria não é próxima ao normal. Porque uma reduz o volume, outra aumenta o volume, então uma balanceia a outra. Mas as trocas gasosas estão ruins no pulmão inteiro. Um por causa do enfisema e outra por causa da fibrose.
Então, você tem uma acentuada redução da capacidade de difusão numa volumetria próxima do normal. Quando o pneumologista vê isso na prova de função respiratória, ele já começa a pensar que existe essa associação. E a tomografia esclarece muito bem isso. Tem uma alta prevalência de hipertensão arterial pulmonar? Claro, ele tem pouquíssimo lugar para esse sangue fluir agora. Num lugar que está destruído por fibrose, outro lugar que está com enfisema, para onde que o sangue vai? Vai começar a represar no hígado, vai represar na artéria pulmonar, vai represar no ventrículo direito, vai represar no átrio direito. Então, vai fazer um corpo pulmonar. Né? Olha que bonito, né? Quando a doutora Miriam Mena Barreto, do Fundão, deu aula comigo sobre pneumonias intersticiais, e cabia a ela falar sobre a pneumonia intersticial usual e a fibrose, aí ela mostrou a associação da fibrose com o enfisema. É o contrário que eu estou fazendo agora, eu estou dando uma aula de enfisema e mostrando a associação com a fibrose. Eu disse que, Miriam, pelo amor, eu tinha minha maior cara de pau mesmo, você tem que me dar esses slides. Esses slides são lindos, eu tenho exemplos, mas não tão bonitos como esses. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Ela gentilmente me cedeu, então. Todos os slides que eu vou mostrar para vocês aqui de associação são da doutora Miriam Mena Barreto. Então, está aqui a área de favelamento basal e a área de enfisema nos lobos superiores. A gente vê bem aqui outro paciente com o enfisema paraseptal, tem enfisema centrolobular e tem favelamento com bronquiloectasia de tração em distribuição basal e posterior. A outra comorbidade que a gente não pode esquecer nunca é a associação com câncer de pulmão. É o mesmo fator causal, você tem já um pulmão agredido, já sujeito a alterações displásicas, a alteração displásica é a precursora da anaplasia. Então, você tem ali, além da agressão do parênquima pulmonar, tem a indução do próprio hábito do tabagismo na indução do câncer de pulmão, mesmo em pacientes não enfisematosos. Né? Então, quando você associa os dois fatores, o tabagismo e o enfisema, aí você tem uma chance muito maior de ter câncer de pulmão. Você não quer que descobrir o câncer desse tamanho. Por isso que esses pacientes são agora sempre submetidos a rastreio e, brevemente, quando ficar bem difundida, a tomografia de baixa dose. Aí, o paciente, não é um antes e depois, não. São planos de corte diferentes para mostrar o enfisema centrolobular, nem muito exuberante, né? Um paraseptal paramediastinal aqui, muito discreto, mas também com câncer de pulmão. E esse aqui, coitado, um enfisema muito grave, centrobular e paraseptal, difusos, já com formações bolhosas, né? Você vê que não tem aqui, as lesões são mais volumosas nos lobos superiores, mas tem lesão em tudo quanto é canto do pulmão. Né? E aí aparece um nódulo pulmonar que não existia no último exame. E a probabilidade de ser câncer é muito grande. E aí o que você vai fazer com esse doente? É questionável aqui qual é o valor do rastreamento de câncer de pulmão nesses doentes. Porque ele já tem prova de função respiratória que contraindica segmentectomia, lobectomia, pneumectomia. Então, se ele não consegue fazer segmentectomia, não vai fazer lobectomia, nem vai fazer pneumectomia. Não tem reserva respiratória para fazer quimio ou radioterapia. Então, sobrou a ablação por radiofrequência ou ablação térmica. Tem várias técnicas de ablação percutâneas que você tem que julgar só qual é o grau de enfisema no parênquima pulmonar que se interpõe entre o trajeto da agulha e a lesão. Vai ser queimada ali pela radiofrequência ou pela radiação térmica. Ou fria, né? Tem por crio, né? Crio, por congelamento, você também pode fazer a ablação, por crioablação, né? Então, é o recurso que sobra para esses doentes aqui. Né? Desde que exista esse recurso na cidade, ou o convênio pague, ou que o paciente tenha dinheiro para pagar. Né? Eu tinha muita vontade de, depois desse slide aqui, dizer para vocês que eu ia aproveitar esse gancho para a próxima aula ser estadiamento de câncer de pulmão. Mas como nós estamos no universo das doenças hipertransparentes, a nossa próxima aula vai ser de bronquiectasias. E depois da aula de bronquiectasias, nós vamos falar sobre as doenças císticas pulmonares. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma aula longa, mas bastante completa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigado.